Carolina Belos. O assunto hoje é como evitar 17 erros no planejamento de viagem. A gente começa com não conhecer as condutas do país. E a gente vai ser bem extremo aqui para chamar a atenção, né? Que apesar da gente estar no século XXI, há muitos países que policiam a vestimenta das mulheres, né? Então, assim, imagine uma mulher que está viajando para um país muçulmano. Caso você seja mulher e esteja pensando em visitar algum desses países que pregam essa religião, né? É bom se ater ao código de conduta deles, porque a vestimenta nesses lugares, assim, é levada muito a sério. Por isso é bom evitar ombros e joelhos de fora, por exemplo, né? Quando eu fui ao Egito com uma amiga, sempre tem um exemplo, né? A gente andava de manga comprida, num calor horroroso, e mesmo assim a gente teve problemas com xingamentos e tudo mais. E eu acredito que só pelo fato de ser mulher mesmo, a gente já estava tendo aquele tratamento, né? Então é bom evitar. Inclusive, se for casal, assim, viajar em casal, atenção, porque às vezes em alguns países é até proibido, não só dar beijo na rua e tal, né? Claro, mas até mesmo andar de mãos dadas. Então é um negócio meio tenso, né? Ainda dentro desse assunto, em tempos de pandemia, a gente não verificar as regras sanitárias do país também pode ser um problema sério. Tem lugares que você tem que cumprir uma quarentena de tantos dias, outros você tem que fazer teste de tanto em tanto tempo, tem que ser PCR, tem que ser o teste molecular. Ou seja, não saber pode te impedir de entrar no país ou até mesmo de sair dele. Então, tomar cuidado com isso. Falamos de pandemia, isso lembra a vacina, né? Mas não é só a vacina da Covid que é exigida. Em determinados países, outras vacinas também podem ser exigidas, como, por exemplo, da febre amarela, da meningite. Então, caso a pessoa não tenha essa informação, é bem provável que ela nem embarque, porque as companhias aéreas, elas conferem antes e nem permitem você embarcar, porque se você chegar lá e for impedido de entrar, o custo fica com elas, né? Então, elas não vão querer gastar essa grana aí loucamente. Outro erro no planejamento é não conferir a documentação necessária e a validade dela. A gente tem sempre que conferir a validade do passaporte, que alguns locais eles não aceitam passaporte com validade inferior a 6 meses, e aí você vai precisar emitir um novo. A identidade para viajar pelo Mercosul, ela tem que ter menos de 10 anos da data de emissão, e aí se você tem mais, não entra. E carteira de habilitação, por exemplo, para quem vai alugar carro ou vai dirigir o carro de alguém na viagem. Esses documentos vencidos, eles vão te trazer problemas. Ainda dentro da documentação, outro erro é viajar sem seguro viagem. Cara, viaja sempre com seguro viagem. Ele funciona como se fosse um plano de saúde internacional que tem validade durante, né, o tempo contratado, o tempo da sua viagem. Muitas pessoas elas acham que não vale a pena pagar por algo que não vai usar, mas a gente nunca sabe. Eu já até contei diversas vezes, né, como foi importante ter um seguro durante a minha viagem ao Egito. Passei mal o tempo inteiro. E além disso, algumas imigrações elas exigem esse documento para poder entrar no país. Não levou, não entra. Então, ó, atenção. Outro problema, né? Vamos ao quarto erro aí. Comprar passagem com tempo curto de conexão. Bom, é melhor você não arriscar e ficar mais tempo sentado no aeroporto do que você acabar perdendo o voo seguinte porque o primeiro voo, né, atrasou ou não deu tempo de passar na imigração ou qualquer outro tipo de problema. Tem algum exemplo, Carolina? Sim, eu tenho exemplo. Já falei também sobre esse exemplo, né? A gente estava voltando de Munique com conexão em Paris. A gente teria 2 horas de espera em Paris. 2 horas suficiente, né? Seria suficiente se o voo de Munique não tivesse atrasado 4 horas. Ou seja, o voo para o Brasil saiu e a gente só conseguiu continuar a viagem no dia seguinte. Então tem que ficar atento também na questão de conexão. E já que a gente falou em voo, um outro erro é comprar passagem para um aeroporto distante, que ele está mais barato. Mas pensa, por exemplo, que às vezes esses aeroportos eles não têm um bom sistema de transporte. Você tem que acabar gastando mais com transfer para a cidade. Ou seja, você poderia compensar chegar em um outro aeroporto. Então, mais uma dica aí para pensar. Escolher a hospedagem sem pesquisar sobre a localidade. Um erro bastante comum, que às vezes a pessoa encontra um preço bom e ela não se liga se a localidade é segura, se tem movimento, se tem fácil acesso ao transporte público. Uma vez eu fui a um congresso em Goiânia, eu peguei um hotel no centro para facilitar a vida. E assim, o local tinha um bom sistema de transporte, mas acabava o horário comercial, ele ficava deserto. Ou seja, eu estava sozinha, isso não foi bom para mim, porque não dava para ficar andando na rua assim tranquilamente. Então, não foi válido, eu poderia ter escolhido um outro hotel. Então, assim, não analisar com cuidado o local de hospedagem é um erro bem comum e problemático, né? Já que a gente falou em pesquisar a localidade, isso também inclui pesquisar sobre a culinária local e os pratos típicos. Assim, você não pesquisar esses pratos, você vai acabar deixando de experimentar algumas coisas que a pessoa talvez tivesse até interesse em conhecer. Já imaginou você viajar para um local e descobrir que tinha o melhor sorvete do mundo só quando você voltasse para casa? Cara, você perdeu a chance de ter a experiência
experiência de provar o melhor sorvete do mundo. E mesmo que você não, assim, goste de sorvete, né? Pensa em outro tipo de iguaria, vale para tudo. Então, pesquisa também os pratos típicos do lugar. Ainda dentro da pesquisa, a gente tem não pesquisar horários de funcionamento. Isso é funcionamento da locadora de veículo, que aí você não consegue entregar o veículo. Outro erro também dentro desse assunto é não olhar o check-in do hotel, que às vezes ele não é de 24 horas, e aí quando você chega não tá funcionando, aí vai fazer como? Vai ter que procurar um outro local para se hospedar, pelo menos por aquela noite, por aquele momento. Outro erro é não pesquisar os horários das atrações, né? Tá dentro dessa categoria também, porque aí você marca para um dia que a atração não abre, aí você não vai conseguir visitar. Às vezes você viajou para isso e não conseguiu. Já que a gente falou de atrações, um erro comum também é não comprar com antecedência ingressos para as atrações que a gente pode chamar assim de disputadas, que as pessoas querem muito conhecer. Aí quando você chega ao local, ou não tem o ingresso para entrada na hora que você deseja, ou caso seja uma visita guiada, por exemplo, não tem no idioma que você entende. Aí vai ficar o quê? Complicado, né? Você não vai aproveitar o seu passeio. Agora, um erro específico para quem vai viajar para correr: colocar muitos passeios antes de corridas longas. Aí você passeia, anda, faz 1000 esforços antes da prova e quando chega o dia, tá morto, não consegue correr. Lembra que eu também já contei a história do passeio no Epcot durante o desafio do Dunga, né? Para quem não escutou, eu participei do desafio do Dunga em 2014. Esse desafio ele conta com 4 corridas em 4 dias seguidos e a quilometragem vai aumentando. Então você faz 5 no primeiro dia, 10 no segundo, 21 no terceiro e 42 no quarto dia. Depois da prova de 10 quilômetros, nós resolvemos passear no Epcot Center. Olha que lindo. Fomos em um brinquedo que simula gravidade zero e a grande maioria passou mal. Cara, eu enchi a cara de Coca-Cola para melhorar do estômago, mas assim, imagina se tivesse acontecido algo pior. Eu iria estragar todo um planejamento de meses por causa de um passeio mal colocado. Então é mais um ponto a ser pensado. A gente já teve um encontro que a gente já falou sobre gastos ocultos, né? A pessoa planeja tudo, acha que incluiu tudo, e quando chega a viagem, ou até mesmo antes dela acontecer, né, percebe que não incluiu alguns valores que estavam, digamos assim, ocultos, mas que precisam ser pagos. Isso inclui pedágio, taxa em hotel, documentação, gorjeta, taxas em restaurantes. Então, tudo isso faz parte dos gastos ocultos. E já que a gente está falando em planejamento financeiro, o ideal é ir pagando os gastos da viagem aos poucos, porque aí os gastos vão sendo diluídos ao longo do tempo e você não fica com dívidas por um bom tempo, né? Aí você chega da viagem, em vez das lembranças boas, você vai ficar com lembranças de que ainda tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, também vai pagando aos poucos. E esse assunto, ele puxa um outro. Na hora de fazer o seu planejamento financeiro, pensa sempre em um valor para emergências. Que é aquilo, ninguém quer que aconteçam coisas ruins fora do planejamento, mas elas podem acontecer. Então, pelo menos você faz uma previsão de gastos e se você fizer essa previsão sem o saldo para emergência, acontecer alguma coisa, e se o dinheiro acabar e você não tiver levado cartão para emergência ou algum dinheiro, você vai fazer como? Né? Isso vai me lembrar outra coisa, né? Levar cartão de crédito com pouco limite ou não ter dado o aviso de viagem ao banco sempre que for viajar para fora do país. Você tem sempre que autorizar esse uso no exterior. E isso é fácil, isso pode ser feito ou você ligando para a central ou ativando no próprio aplicativo. Porque não adianta, assim, não vai acontecer um milagre de você não avisar, estar no exterior fazendo compras e o cartão funcionar, né? Eu já vivenciei isso também com Tacana. Eu não avisei, mas na hora eu quis testar durante uma compra, né? É claro que não passou. Eu tinha dinheiro para pagar, ok? Foi só um teste mesmo. Mas assim, e se não tivesse? Eu ia passar vergonha. Então sempre avise o seu banco dessa viagem, a operadora do cartão, né? E por uma questão de segurança, não coloque todo o seu dinheiro em um mesmo lugar, em um só lugar. Principalmente se você for levar dinheiro em espécie para economizar no IOF. Se você estiver viajando em dupla, nunca deixe todo o dinheiro com uma pessoa só. Divide entre as pessoas e coloca um em cada local. E saiba onde esse dinheiro tá, né? Para você ter o controle. A gente torce para que nada aconteça, mas se acontecer, você não perde tudo de uma vez só, né? Mais um erro. Não levar em consideração o clima, tanto para comprar os passeios com antecedência, quanto pela questão das roupas que devem ser levadas. Já pensou? Você vai para um lugar que vai estar frio na época e não leva as vestimentas adequadas. Complica, né? E, falando em vestimentas, uma coisa que tá puxando outra, né? Como a gente falou em vestimentas, um outro erro muito comum é levar mais coisas do que o necessário. E isso acaba afetando no tamanho da mala. Não é legal você ficar arrastando mala pesada por aí, principalmente se for para carregar coisas desnecessárias, não é mesmo? Então, assim, veja sempre se você vai precisar de tudo, o que você vai precisar para evitar problemas. Bom, com
as malas, a gente encerra os 17 erros na hora de planejar a sua viagem? Tem mais? Claro que tem, mas quis concentrar em 17 para o nosso encontro não ficar mais gigante, né, do que ele já ficou. Bom, então a gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje, mas é claro que a gente pode interagir, então eu deixo essas duas perguntas aí para você. Você tem mais algum erro para citar? E já cometeu algum? Comenta aqui pra gente continuar essa conversa. Vocês viram, né, que eu cometi já alguns desses erros, mas assim, é bom que a gente aprende. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar no campo de perguntas e respostas. Hoje eu fico por aqui. Espero que você tenha aproveitado aí essas informações sobre os 17 erros. Você pode pensar em outros erros também. E é isso então. Um super beijo e até a próxima!